gravar, pessoal, porque eu quero colocar no YouTube para depois a gente assistir e tal, e para as pessoas poderem ver como que é legal e participar disso aqui também, né? Porque depois que a gente começa a participar, é muito massa, assim, porque não vai ser eu que vou falar alguma coisa, todo mundo vai falar e todo mundo vai discutir, assim. Eu tô vendo umas carinhas aqui, alguém ainda falta entrar? O meu tá Então, carregando. eu vou compartilhar a tela. Isso é uma coisa que eu aprendi no meu trabalho, porque a gente faz um monte de reunião e passava o link para as pessoas, aí a gravação ninguém entendia nada, porque não via a tela, sabe? Então eu vou compartilhar a tela para ficar na gravação aqui. Eu vou explicar mais ou menos como que funciona. Não sei, alguém já conhece aqui, fora a Isa, que além de conhecer, facilita isso? O Miro eu conheci contigo, mas isso aí que você está mostrando eu nunca vi, não. O Mira é só a ferramenta nesse caso aqui, mas isso aqui é chamado, ele é apelidado de Linkoff. E o significado de Linkoff, o Lean é o lance de você fazer algo eficiente, você não tomar o tempo da pessoa à toa, né? Ter essa eficiência. E o Coffee, que é o lance de você ser mais informal, mais tranquilo. Então é meio que junta eficiência de trabalho com um pouco de diversão para não ficar um negócio maçante. E qual que é o processo dele, né? Eu vou abrir aqui, mostrar aqui a agenda. São 3 etapas, basicamente. A primeira, a gente vai captar tópicos. Eu vou dar uns 5 minutinhos aqui e a gente vai soltar tópicos no assunto de produtividade saudável, né? Que é o assunto base de hoje, assim, que a gente vai ter. A gente vai jogar os assuntos ali. Qualquer assunto que vier na tua cabeça em relação a isso. Coisa que você tem dúvida, coisa que você gostaria de conversar sobre, discutir, sei lá, ferramenta, qualquer coisa mesmo. Aqui é aberto para você soltar. Onde que você vai colocar? Nesses carinhas aqui. Você vai escrevendo aqui e depois a gente olha. Depois desses 5 minutos, a gente vai ter 5 minutos para a gente votar quais assuntos a gente vai priorizar primeiro. Tipo, quais assuntos a gente quer conversar primeiro. Os mais votados, a gente vai pegar uma ordem e vai nessa ordem citar eles. Então, esse é o primeiro quadro que a gente vai fazer. Nessa parte aqui, eu vou listar os tópicos que foram mais votados. Então, digamos que 4 tópicos foram votados aqui, em ordem. A gente vai colocar os 4 tópicos aqui e o mais votado a gente vai colocar primeiro para discussão. Esse primeiro tópico, a gente vai ter 8 minutos para discutir. A pessoa que deu o tópico vai começar, porque que ela trouxe esse tópico, vai começar a falar sobre ele, e aí a gente tem 8 minutos livre para qualquer um entrar na conversa e falar. Deu 8 minutos? Eu vou falar, gente, 8 minutos, vocês querem continuar falando desse assunto? Querem partir para o próximo? Digamos que a conversa está super rolando ali. Vamos falar mais um pouquinho. Beleza, vou pôr mais 5 minutos aqui, ou mais 8 minutos. Aí a gente conversa mais um pouquinho. Estressou o assunto o suficiente? Vamos pro próximo. Beleza, a gente pega o outro mais votado ali e joga para discussão. E é isso. A gente vai jogando para discussão isso. E aí tem alguns pontos. Por exemplo, aqui vocês podem colocar o nome de vocês já. Eu acho que tem 1, 2, 4, 6, 7, 8. Vou colocar mais aqui, ó. Podem escolher um cardzinho desse e colocar o nome de vocês. Qualquer um deles. Esse aqui é só você, no final ou durante, se você já tiver um insight, você coloca um aprendizado que você teve nesse encontro. Porque aí depois a gente vai ter uns 5 minutinhos só para passar esses aprendizados, sabe? Para te falar o que você que mais fez diferença na tua vida, o que você tira de lição disso aqui, né? Então, pega um cardzinho desse aqui para você e fica livre para escrever o que você quiser aqui e depois compartilhar. Esse itens de ação é só, normalmente a gente usa no trabalho, né? Que, por exemplo, a gente está discutindo de um assunto e a gente tem uma ação para fazer em relação a isso. A gente pode colocar, eu vou deixar aberto, se fizer sentido a gente coloca depois. Digamos que a gente está falando de, sei lá, cenoura. E aí a gente está conversando de cenoura há 8 minutos ali e a gente teve
a gente teve um assunto comum ali que é, pô, a gente precisa lavar a cenoura para comer ela. Isso é um item de ação, entendeu? Tipo assim, a gente tirou esse aprendizado que a gente precisa lavar a cenoura para comer. Então aqui a gente coloca só se necessário, mas eu vou deixar aqui. Se a gente achar necessário, a gente coloca. Mas a base mesmo é essa aqui. Vocês entenderam mais ou menos? Eu vou passo a passo depois, mas só para vocês entenderem como que funciona. Então vocês podem ver que eu só vou facilitar mesmo. Vou entrar em alguns momentos, falar. Se vocês me perguntarem, obviamente eu vou responder. Mas o lance é a gente co-criar aqui nessa parada. E agora, eu vou pegar aqui, deixa eu me encontrar aqui, timer. Eu vou abrir um timer, colocar 6 minutos, vai. Nem 5 nem 7. Vou pôr 6 minutos. E aí vocês sintam-se livres para vir nesse quadro aqui e colocar os tópicos que vocês desejam discutir ou que vocês têm dúvida. Beleza? Então, show. Vou começar aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar uma. Cara, antes dava pra botar uma musiquinha aqui. Deixa eu ver onde que tá. Tô perdido. É que antes aparecia aqui mesmo, né? Pois é, tô Acho procurando que aqui. Inclusive, bom, enquanto vocês vão colocando aqui, eu vou tentar fazer um negócio. Ah, não consegui, não. Já uma desbilhotada aqui. Gostando desses temas aqui. Ei, Lucas, Oh, bota o link aí no chat de novo, por favor, que eu tava bota. no celular. Valeu. Aham. Veja se foi.
Boa. Ah, Aline. Aí. Boa. Bom dia, Aline. Tudo bem? Aline, tá aí? Olha. Aline, ó, mandei esse link aqui. Aí você entra nele. Talvez não vai dar tempo de colocar alguma coisa ainda, mas eu dou mais um minutinho aqui daí. Só para você sugerir assuntos para a gente discutir aqui. Qualquer assunto sobre produtividade saudável, tá bem-vindo. Ó, vou jogar mais um minutinho. Aí. Veja se deu certo de abrir ele. Boa. Deu para todo mundo colocar aí? Faltou tempo? Ou tá de boa? Então, show. Agora que a gente colocou os assuntos, a gente vai para a próxima etapa, que é votar nesses assuntos. Eu vou colocar uma paradinha para votar aqui, só configurar. Eu vou dar aqui 4 minutos para dar os 10 ali. A gente está em 2, 4, 6, 8. Então vocês vão ter, deixa eu pensar, 3. Botar, acho que. Vocês acham que 4 votos, 3 ou 5 para cada um? Lembrando que vocês podem distribuir da forma que vocês quiserem. Se quiser jogar os 5 votos num card só, fica à vontade. Se quiser manipular resultado, né? Vocês ficam à vontade. Eu vou colocar aqui. Ó, Eu vou deixar voto livre. Não vou colocar um por objeto, não. Vou deixar livre para esses sticky notes. Aí, eu vou dar um start aqui para vocês. Eu não vou entrar no voto, porque senão vocês vão ver meu voto. A ideia é que ninguém veja o voto de ninguém. Para não. Acho que alguns ficaram sem opção de voto. Ah, é? Verdade. Os da última linha não estou conseguindo, não aparece opção. Peraí, então. E os da Eu devo primeira ter- também. Peraí. Eu acho que deu caquinha, então. Vamos tentar de novo. 5, 4 Tem que minutos. puxar ali embaixo, ó.
Ah, verdade. Nossa, ainda bem que você viu. Eu não tinha reparado nisso. Não tinha visto que tinha esse negocinho aqui. Agora sim. Obrigado, gente. Deixar aqui nessa tela para não. Gostei. Tá na Tinha caído. votação ali, João. Não, eu acho que o meu ali o Miro não tava funcionando direito. Bugou tudo aqui. Acabou que eu saí do Meet ainda. O que eu não tô vendo é o tempo. Vocês conseguem ver tempo no de vocês? Ah, então tá bom. Porque eu não tô conseguindo ver o tempo daqui, porque eu não tô votando. Vou só pegar uma água rapidão. Já volto. Ah, é verdade. A Aline falou, agora que eu tô vendo aqui, ó. Fala um tempinho aqui, não tinha visto. Faltou alguém votar ou todo mundo já votou? Não aparece aqui se todo mundo já votou, não. Então falta, acho que falta só você. Será que só falta eu? Eu tenho que votar, será? O Eu não voltei visitante. porque o meu tá dando problema aqui, então tô mais assistindo do que fazendo as coisas. Então só falta ele. Ah, então por isso que não encerrou. É, Vamos ver. 5 de 6 votados. Vamos ver. Eu acho 40 que segundos. eu vou botar só amanhã, porque tá bugado aqui tudo. Ah, dá pra ver, ó. Dá pra ver aqui. Não vai acabar, vou esperar acabar o tempo aqui. Curioso pra saber. Agora eu descobri, me lembrei porque eu uso o Figma para fazer essas coisas, porque o Miro no meu PC não funciona muito bem, não. O Miro não funciona? Ele trava tudo. Uh! Nossa, empatou. Três assuntos. Priorização de ideias e projetos, desacelerar e saúde mental. Como lidar com as coisas que você não pode controlar. Vamos ver todos os resultados aqui. Ah, que legal. Ah, entendi. Os mais votados foram esses com três. Então, vou fazer o seguinte. Será que dá para ver? Peraí. Resultados.
Eu consegui selecionar. Aqui, consegui. Então, eu vou pegar eles, vou puxar para cá. Os que tem 3, eu vou puxar para cá. Como são 3 assuntos, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar esses 3 aqui. Se sobrar tempo, a gente puxa os de 2 daí, pode ser? Pelo menos a gente tem 3 assuntos a tratar. Não exatamente nessa ordem, mas vou colocar ele aqui. E aí, qual que a gente puxa primeiro? Tá empatado esses 3 aqui. Acho que pode seguir a ordem, né? Sei lá. Todos são seguir? legais. Bora. Então tá bom. Quem que fez esse cardzinho de priorização aqui? Eu? A Isa? É. Então tá, eu vou colocar aqui 8 minutinhos. E a Isa vai iniciar o assunto que é livre pra gente conversar. Valendo. Valeu. Gente, eu trouxe esse assunto porque é algo que tem pegado muito para mim. Eu tenho muitas ideias, eu quero fazer muitas coisas, mas eu não consigo sequer planejar às vezes, assim, sabe? Parar, eu não sei qual que eu teria, sei lá, talvez menos esforço, o que eu testo primeiro. Então, eu queria conversar para ver se vocês também compartilham desse sentimento, ou se vocês têm ideias, sugestões de ferramentas para a gente utilizar para poder fazer acontecer isso. Tô pensando. Eu acho que eu já tive uma fase assim, sabe? Que tem uma fase que tu acorda inspirado, assim. Depois de eu tomar um antidepressivo, meu Deus, né? Assim, eu quero fazer tudo. Aí eu acho que o que funcionou para mim foi colocar tudo numa lista, assim, né? Eu tenho um Notion, um Trello, enfim, independente, né? E aí eu acho que começar a conectar com coisas que eu realmente. Aí é muito filosófico também, né? Mas com coisas que realmente façam sentido ali para o que eu quero da minha vida, né? Digamos assim. Às vezes eu tenho a ideia do tipo, eu quero fazer curso de produção musical. Pô, beleza, eu quero muito fazer, é uma coisa que eu gosto muito. Mas, tipo assim, agora eu não tenho tempo, né? Agora eu tenho que trabalhar, eu tô fazendo pós, quero focar em outras coisas. Então, nesse momento, eu não consigo fazer isso. Aí eu deixo um pouquinho depois. Se eu vou fazer depois, não sei. Só o tempo dirá se eu realmente vou fazer isso depois. Mas eu acho que juntar mais com o que é prioridade, assim, para ti, no que tu tá fazendo, e no que faz sentido, né? E realmente que e aí, se tu deixar anotado, aquilo vai estar ali em algum momento, né? Tu não vai esquecer, porque eu também passo alguma ideia na cabeça e aí eu quero. Deixa isso aqui de lado, porque aí às vezes eu perco o entusiasmo também, né? Isso começa a ficar meio chato, e aí eu quero fazer outra coisa e já troco. Aí eu acho que, enfim, para priorizar isso, eu acho que é mais de acordo com o momento que tu tá na tua vida, assim. Depende da ideia também, né? É isso. Quiser falar, Lucas, pode ir? Depois eu vou. Isso aí que a Vitória falou, eu lembro que eu fiz quando eu ainda estava trabalhando com produção. Inclusive foi aqui no Miro, que foi o Lucas que apresentou, de listar, né, os projetos. E aí, quando você lista, meu Deus, quanta coisa. E eu fico pensando que isso tem a ver com esse outro tópico que a gente vai discutir depois, que é você aceitar que certas coisas você não controla e aí você também não dá conta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa com perfil muito acumuladora, a terapia que está me ajudando. E aí eu acho que é da hora você listar, né, o que é que você tem que fazer. Enfim, tudo isso que a Vitória falou, não vou repetir. E você entender que tomar como base os dias ruins, entre aspas, né? Que foi isso que ela falou, que foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer. Porque quando você está num dia bom, você super se empolga, não, eu consigo fazer tudo. Não se iludir. E aí, quem vai dizer quem é prioridade ou não, acho que é isso que ela falou. O que é que tu quer para a vida, o que é que tu precisa naquele momento. E aí aceitar que coisas vão ficar de fora,
Mesmo que você fique morrendo por dentro, mas coisas vão ficar de fora. Eu concordo. Eu acho que é isso aí mesmo. O que eu ia compartilhar é uma coisa. Existe uma metodologia de organização que é chamada de GTD, né? Que eu acho super complexa, por sinal. É uma parada super complexa, cheio de e se, como, porquê e tal. Mas tem uma coisa que eu pego de referência que, para mim, assim, é essencial, que é o famoso talvez um dia, sabe? Que é exatamente o que a Vicky falou. A Vicky falou, eu listo ele lá, ok, não vou poder fazer agora, mas eu não perco ele de vista. E o lance do talvez um dia é justamente você ter uma lista para não perder de vista. Então, às vezes, tem muita coisa que eu falo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho muita vontade de criar uma loja para o Nagô, de produtinho, sabe? Capinha de celular, camiseta. Tem um site ótimo para fazer isso já. Só fazer a arte, upar lá e deixar disponível. Tem a loja, só que demanda tempo. E para mim não é uma prioridade hoje fazer isso agora. Só que eu deixo, tá sempre lá. Eu tenho essa ideia, eu escrevo lá no Todoist, deixo lá no talvez um dia. Ele nunca perde de vista. Eu sempre vou abrir lá o talvez um dia de projetos que eu tenho de ideias e eu olho para eles e deixo eu sentir, sabe? Eu olho para eles e falo assim, pô, tô com vontade de fazer isso agora. Agora acho que é o tempo de fazer isso. E no caso não é o tempo agora, né? Mas eu olho para eles, eu olho para eles e falo assim, ah, não, ainda não, ainda não. Eu preciso de mais tempo para digerir isso, tem um monte de coisa para fazer. Então eu acho legal ter uma lista fácil acesso para você colocar os projetos da tua vida que você acha legal, porque você vai ver, vai dar uns 2 meses, você vai olhar de novo para ele e vai falar assim, ah, nada a ver isso aqui, vou mandar embora, nem faz sentido mais para mim, que já é muito bom você poder ter essa consciência, né? Então eu acho que o que a Vicky fala é muito real, assim, e para mim funciona também. Uma coisa que eu vejo bastante também, isso até tem a ver com o X, né? A questão do a matriz impacto-esforço, né? Para o grupo é terrível, porque cada um vai ter um impacto e esforço diferente, né? Agora, quando é individual, ele é bem mais fácil de fazer, porque nós conseguimos metrificar o que é impactante para a nossa vida e o quanto de esforço leva aquela tarefa. Então, fazer a matriz de impacto e esforço é bem interessante para essa questão de priorização. E ideias, essa questão das ideias, tem uma metodologia chamada aprendizado baseada em projeto, aprendizagem baseada em projetos, que é, esse mês eu tenho que construir uma casa. Tudo que eu estudar, tudo que eu planejar vai ser para construir aquela casa. Então, tipo, é ter uma meta de, eu quero fazer tal coisa. Então, tudo que eu vou me organizar, todas as ideias que eu vou ter, vai ter como prioridade a construção daquela ideia que eu tive. Eu acho que eu vou aproveitar esses 40 segundinhos aqui finais. Aqui, de novo, acho que é uma opinião muito, muito pessoal, mas eu me munia de uma série de ferramentas, de uma série de plataformas para organizar essas ideias, para ter essa matriz. E, na verdade, é que na vida real isso não funciona tão prático assim. Eu tinha muitas ideias que eu não tenho nem tempo para colocar lá numa matriz, e às vezes as ferramentas, elas elas tiram um pouco da força de uma ideia que você está muito entusiasmado para ter na sua vida. Então, eu achei que o caminho era simplificar. Então, eu criei, eu não sei se dá para completar. Aí eu, maravilha. Eu criei tão simples quanto um banco de ideias, que é um doc, né, um Google Docs online, em que eu coloco todas as ideias que eu tenho ali, aí eu vou esclarecendo elas. Então, as mais esclarecidas, automaticamente definem a matriz de prioridade. Então, aquelas que eu mais esclareço e que eu mais desbloqueio a ideia, são aquelas que eu coloco como prioridade. E aí, tem coisas que, mais do que priorizar ideias, eu priorizo os sentimentos que essas ideias causam em mim.
Então, muitas vezes, essa ideia, se ela me causa um sentimento bom para aquele momento, eu priorizo ela. Então, sei lá, eu queria fazer um projeto em que eu trago, né, um pouco dos meus ensinamentos de planejamento para pessoas que não têm acesso a grandes faculdades. Isso era uma coisa que, para o momento que eu estava completamente desvirtuado com propaganda, fazia muito sentido até para eu conseguir trabalhar um pouco mais inspirado. Então, eu priorizei ela, porque foi isso, eu fui escrevendo e as coisas foram se desbloqueando. Então, às vezes, para mim, funciona. Mais do que priorizar a ideia, priorizar o sentimento que essa ideia provoca em você e que faça sentido para esse momento. Mas, de novo, é muito pessoal, tá? Aí é aquela coisa Muito legal o que você falou, João. Boa. Eu ia falar que assim, aí é aquela coisa de saber o porquê da gente estar fazendo tal coisa, né? Tem até aquele livro, Comece pelo Porquê, que é justamente entender, tipo, eu faço isso porque é a minha filosofia de vida, porque eu gosto. Então é justamente botar no papel o porquê que eu estou fazendo aquelas tarefas. Se elas não têm sentido, vai ser difícil de você dizer o porquê você está fazendo. Sim. Vocês querem tocar mais ideia nesse assunto? Vi que tá com bastante. Se vocês quiserem, a gente pode pôr mais uns minutinhos. A minha opinião aí eu achei legal, mas eu também quero falar de outras coisas. Show. Todo mundo concorda? Então, bora. Eu curti demais, já coloquei 3 pontos aqui que eu achei bem incisivos, assim, que tipo assim, eu, a Arcília, vi que falou bastante do lance de listar, né? Então eu coloquei ele aqui. A matriz que o João passou, também, que é muito legal. E o João trouxe, o outro João, o Marx trouxe um outro ponto de vista que eu achei muito legal. Que são, tipo assim, questão de esforço e impacto, não é só resultado, né? Às vezes é um sentimento também, às vezes é uma missão que a pessoa tem. Então é muito interessante isso também. Se vocês quiserem colocar mais algum ponto que eu acabei não captando aqui, Tem podem até colocar. uma amiga minha, a Maiane, que é lá de Curitiba, é o ex-designer também, Maiane Gabriele. Ela tem um artigo dela sobre matriz impacto, esforço e amor, que ela fez para um projeto que a gente tem, o Quack, né? Que é justamente de metrificar essa questão de quanto que a gente gosta daquela tarefa também. Muito massa. Inclusive, sobre o lance de listar, eu vou mostrar bem rapidão aqui, só para vocês verem. É uma coisa que eu tenho mesmo. Eu tenho uma pastinha chamada Depois, que é o Talvez um Dia. E aí eu tenho arquivinhos, por exemplo, projetos que eu quero fazer um dia, coisas que eu quero comprar, eu separo coisas para casa, coisas para mim, livros que eu quero ler e coisas para eu ver depois. Sei lá, você me manda um link de alguma coisa, pô, não posso ver agora. Eu deixo ali, e aí são várias listinhas de coisas que eu não quero esquecer, sabe? Que eu gosto de ter ali. Bem simples mesmo, tipo um bloco de notas, real. Não tem como ser. Eu ia dar uma sugestão da gente fazer um board de referências para a gente colocar, por exemplo, colocar esse livro que o João falou, outras Boa. ferramentas, e aí no final a gente vai ter acesso para não esquecer, porque a gente vai falar sobre muitas coisas, acho legal. Excelente. Excelente ideia. Deixa eu pegar um coisito aqui. Se vocês quiserem colocar a referência que vocês falaram ali, eu acabei não pegando o nome do livro. Aí, se quiserem colocar o link do livro aí também. É um artigo, eu coloquei aqui no chat já. Ah, tá. Vou colocar aqui então. Obrigado. Vou deixar meio bagunçadinho, depois eu organizo, tá? Aí o livro. Queria comentar só mais uma coisa, posso? Pode? Tô colocando aqui. Que a gente estava falando aqui de priorização e de sentimentos, né? E quando eu falei, por exemplo, coisas vão ficar de fora e, sei lá, menino vai querer chorar e tem hora que você tem que ir meio que contra si.
eu falo isso porque, por exemplo, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com o Lucas. Tentar ver a organização como autocuidado. Eu acho que eu não via, assim. E aí, tá hora... eu não quero organizar, não tô a fim de organizar nada, eu só quero ficar de boa. Ah, mas você vai organizar, porque senão vai atrapalhar ali na frente. Então, eu acho que é importante mesclar o que você quer com o que você precisa, até pensando em si, né? Pensando nisso que falaram aí do sentimento, em como isso pode te trazer um bem-estar depois. Porque muitas vezes, Uhum. na hora, a gente, foda-se, não quero saber de organização de nada, não, eu tô cansado. Mas aí depois o sentimento e o caos e tudo não é bom. Muito bom. Pô, curti demais já. Só esse primeiro assunto já a cabeça ficou borbulhando aqui. Não sei de vocês. Vou puxar aqui a do desacelerar, então. Eu trouxe esse assunto. Acho que foi eu que trouxe, se eu não me engano. Tava aqui em cima. Foi eu que trouxe. Esse eu tenho uma memória de peixe. Eu trouxe esse. Deixa eu dar o play aqui. Eu trouxe esse assunto porque é algo que, por mais que eu saiba, que eu compartilhe, que eu ensine muitas vezes, não deixa de ser uma dificuldade. Ah, Fer, tudo bem? Bom dia. Não deixa de ser uma. Se puderem mandar o link para ele aí enquanto eu falo, não deixa de ser uma dificuldade para mim também, assim, essa questão de desacelerar. Por exemplo, é difícil eu desacelerar para dormir, porque eu sou uma pessoa ansiosa, e aí, na hora de dormir, é exatamente a hora que os meus minions começam a mexer lá dentro da minha cabeça e borbulhar de ideias. Aí essas coisas de projeto começam a vir tudo na cabeça. Eu falo, não, não, só quero dormir, por favor, me deixa em paz. Fico nessa parada assim. E às vezes eu tenho que tomar algumas atitudes para burlar a minha cabeça, assim. Por exemplo, às vezes eu quero almoçar, só quero almoçar. Aí minha cabeça começa a pensar no trabalho. E eu não quero pensar. E não é fácil você simplesmente parar de pensar no trabalho. Aí eu vou e faço o quê? Eu vou no YouTube e coloco qualquer merda pra assistir. Uma coisa engraçada, qualquer coisa. Porque aquilo ali me desliga. Tipo, ela me toma a cabeça pra dar uma risada, pra assistir um negócio. E aquilo ali meio que me distrai de ficar pensando em coisas que vai ficar esquentando a minha cabeça. Então, às vezes eu faço isso, sabe? Não tô dizendo nem que é certo, nem que é errado. Mas é que essa questão de desacelerar para mim é muito difícil. Tem um livro lá do As Coisas que você só vê quando desacelera, que me ajudou muito, mas ainda é difícil ter esse mindfulness para fazer algumas coisas ainda. Então, eu queria saber se vocês compartilham desses sentimentos também, se é uma coisa mais minha, e o que vocês fazem, né, para driblar isso hoje em dia. Eu coloquei o tópico do tempo ocioso, tá bem relacionado com isso, porque a gente não sabe muitas vezes aproveitar o nosso tempo ocioso. A gente sempre tem aquela mentalidade tipo, nossa, cara, eu tô dormindo, eu devia estar fazendo alguma coisa, nem enquanto eu tô dormindo. Você não sabe aproveitar o seu período em que você realmente precisa desacelerar, em que você precisa descansar. Eu li esse livro, ele é realmente muito bom, então eu acho que traz muito uma visão da gente aproveitar o que você está fazendo agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que almoçar. Ou então, por exemplo, agora eu preciso estudar para essa prova. Eu tenho mais um milhão de coisas para resolver, mas o que eu preciso fazer agora é isso. Então é muito assim, eu não sei uma tática exatamente, mas eu acho que é muito de você trabalhar a sua mente, sabe? Eu costumo escrever, sabe algumas coisas que as pessoas usam para ansiedade, né? Por exemplo, você olhar algumas coisas que estão ao seu redor, reparar em 3 cores. Geralmente eu escrevo, eu tô fazendo isso por causa disso, eu preciso fazer isso agora. Então, é importante a gente pensar, assim, realmente desacelerar, aproveitar o tempo que você destinou para cada coisa. Se é hora de trabalhar, é hora de trabalhar, é hora de descansar, é hora de descansar. Então é interessante isso. Como é que vê a fila aqui? Eu tô acostumada com o Teams, galera. Foi mal. Como é Eu que eu acho vou que é. saber? Deixa eu ver, não sei se é em pessoas. As Acho que é aí pessoas. nas pessoinhas, Pessoas. na ordem. Beleza, então vai lá, João. Ou sou eu?
Tá, pera, deixa eu falar, porque eu tava como levantar. Vai. Foi mal. Eu concordo muito com a Raíssa, e aí eu também concordo com o Lucas que eu faço isso direto no almoço, por exemplo. Eu coloco um Casimiro reagindo ao Shark Tank aqui, daí pá, almoço muito tranquilo. Só que não é assim, né? Eu acho que eu tenho muita dificuldade para dormir também. Acho que eu já comentei num áudio lá do celular e tal, que é assim, complicado. E aí o que tem me ajudado, assim, nos últimos 8 dias, tá? Eu sei exatamente porque eu comecei no dia 1º de dezembro, então hoje vai ser meu 9º dia. É que eu escrevo o que tá passando na minha cabeça antes de dormir. Tipo assim, porque dormir tem sido o ponto que me pega bastante. Então, eu escrevo tudo, assim. Eu preciso dar comida para o gato amanhã. Óbvio que eu sei disso, mas eu vou escrever. Eu preciso lavar roupa amanhã. Já está anotado no meu Todoist, eu sei que eu tenho que fazer, só que a minha cabeça fica ali, sabe? Então, eu escrevo tudo. Tô sentindo isso, tô passando por isso. Hoje o dia do trabalho não foi muito bom, eu me senti muito improdutiva. Eu acho que isso também vai junto com o que a Raíssa falou, do aproveitar o tempo ocioso, porque eu acho que eu fui improdutiva, só que aí eu falo numa reta e meus colegas estão achando tudo perfeito, sabe? Então é uma autocobrança, enfim, embola um monte de assunto, né? Mas a dica que eu daria é escrever o que a gente está sentindo antes de dormir, principalmente, que esvazia, sabe? Esvazia mesmo, coloca tudo ali, fica uns 10 minutos escrevendo, vai escrevendo o que tem vontade, bota uma música tranquila, sei lá, escreve tudo que eu sinto que vai aliviar toda a pressão que a gente tem na cabeça e talvez tu consiga pelo menos dormir melhor. Tipo, ali no almoço eu também não sei te dizer, porque eu também faço isso, tô sempre vendo alguma coisa, mas é justamente essa angústia que a gente tem de não conseguir ficar um tempo sem fazer nada, sabe? Porque o almoço, tu tá comendo, aí tecnicamente tu tá perdendo tempo porque tu tá comendo. Mas por que tu não curte a comida, sabe? Que tu tá comendo ali em paz, enfim. Reflexões. Desculpa, falei muito. Essa questão da escrita curativa é bem interessante mesmo, de botar as ideias no papel, falar, hoje estou me sentindo mal, briguei com tal pessoa, fazer um diário mesmo, né? Outra questão bem complicada dessa questão do desacelerar é porque, bom, nós vivemos de dopamina, né? Tem até o Wesley que fala do jejum de dopamina, bom, estamos na era da economia da atenção. Todo momento tem alguma coisa querendo puxar nossa atenção. E, infelizmente, temos só 24 horas por dia. E aí entra aquela questão de priorizar também coisas. Só que, infelizmente, tem coisas que, por questão de ciência, né, psicológica, a neurociência acaba nos atrapalhando. Por exemplo, as redes sociais são construídas justamente para que a gente gaste tempo dentro delas e não saia. Principalmente o TikTok, onde a gente fica... tem um monte de vídeos em curto, mas na verdade a gente passa 5, 6 horas scrollando lá os vídeos. Então é uma questão de tentar se policiar nisso aí também. Sou eu, né? Bom, como tem mais mãos levantadas, eu vou jogar mais cinquinho aqui pra gente, porque o assunto deu uma boa desenvolvida. Então, o que vocês disseram faz muito sentido. Vocês falaram de anotação, eu lembrei de algo que minha terapeuta sempre falava para mim, porque eu sempre reclamei da questão de demorar para dormir. Eu durmo bem, mas eu demoro para dormir, por conta da ansiedade. E ela sempre falou para eu deixar um papel e um lápis perto, físico. Não é bloquinho de nota do celular, é físico. É um papel e um lápis, um caderno, alguma coisa, para não vir impulso tecnológico para a gente durante a noite ali. Então ela sempre falava assim, veio uma ideia de um projeto, de alguma coisa, vai ali e escreve. Tá sentindo alguma coisa? Levanta e escreve. Ela falou que qualquer atividade manual ajuda. Ela falou assim, até mesmo assim, pô, tá rolando e não consegue dormir, levanta, vai estender uma roupa, vai fazer alguma coisa física, assim, ó, que você meio que desliga e depois você deita de novo, sabe? Então, isso é uma parada que ela falou que faz muito sentido mesmo. Eu tenho dificuldade de fazer, mas faz muito sentido. E outra coisa que eu lembrei, que eu já falei no Nagol uma vez, é a técnica do Shisakanko. É uma técnica japonesa
que eles utilizavam lá no começo, muito antigamente, nas linhas de trem, que nada mais é do que apontar e falar. É uma coisa que vocês falaram agora há pouco, né? Falar o que está sentindo e tudo mais. E eles têm essa parada de apontar e falar, por exemplo, estou pegando o meu celular agora. E aí aponta. Eu vou para a direita. Aí vai para a direita. Eles fazem isso porque é uma técnica que reduz até 70% da falha humana. É bizarro, assim, o tanto que melhora. E muitos usam. Se você for no Japão, até hoje eles fazem, tipo, sair por aqui, sabe? Vou fazer tal coisa. Eles falam e apontam o que eles vão fazer. E aí eu lembrei disso, eu achei genial, assim. Eu vou colocar o link dessa matéria também que eu achei aqui e vou colocar para vocês também. Acho que é esse agora. Eita, me perdi aqui. Peraí. Concordo com muita coisa que falaram aí. E eu tenho adotado também escrever em caderno físico. Alguém falou aí isso de que às vezes a tarefa está na agenda, mas mesmo assim você só sossega quando anota no papel. Me identifico demais, fiz isso ontem, inclusive. E agora eu estou começando a escrever essa coisa dos sentimentos, né? Que vocês falaram, a psicóloga sugeriu também, e eu comecei a adotar recente, não tem nem uma semana. E está sendo bom, porque minha cabeça também fervilha na hora que eu vou dormir. Sou tipo Lucas, durmo bem, mas demoro para dormir. E um desafio tem sido esse horário do almoço, porque eu percebo que é um horário que quando eu fico consumindo muito conteúdo, mesmo que seja entretenimento, eu não descanso. E aí, esses dias me peguei fazendo o que alguém falou aqui, só prestar atenção na comida, só prestar atenção nos passarinhos cantando, me fez tão bem, eu disse, gente, por que eu não faço isso? Tá hora anotar mesmo para fazer, que nem alguém falou, botar no lembrete, observar a natureza, enfim. Mas eu percebo que a gente tem dificuldade de realmente ficar ocioso, ficar sem fazer nada. E isso faz falta, para mim tem feito falta, no fim do dia a conta chega, né? E aí eu tenho pensado muito sobre o que é procrastinação e o que é cansaço. Porque às vezes a gente acha que está procrastinando, mas a gente só está cansado porque a gente não descansa em momento algum. E uma coisa que tem me ajudado a tentar descansar mais é pensar no impacto que isso gera no meu planejamento. Tipo, se eu não descansar na hora do almoço, à tarde eu não vou render como eu gostaria. Se eu não descansar bem à noite, no outro dia, todo mundo fica mal. Porque que é a coisa do porquê, né? Eu acho que foi o João que citou. Para, sei lá, ver se ajuda a mente a entender, não, mulher, tu vai parar agora e tu vai só ouvir uma música relaxante, que é horário de almoço, ou que vai dormir, ou então, não. Tu não quer escrever, mas senta aí e escreve, assim, umas 2 linhazinhas. A psicóloga está sugerindo, não é à toa. Enfim. Muito legal. Lisa? Pegando o gancho, então, da Ercília, para mim, para dormir não é um problema, eu durmo bem, mas eu não tenho dificuldade de dormir. Mas eu percebo, eu sinto muita falta quando eu não faço a escrita matinal. Então, eu faço a minha escrita matinal sem julgamento nenhum, coloco meus sentimentos, coloco tudo, envolvo a espiritualidade, envolvo tudo que é importante, assim, e que todo mundo fala, mas, assim, o difícil de colocar em prática é a meditação mesmo. E aí eu queria sugerir 2 aplicativos de meditação, de fato, não tenho. Meditopia e o Insight Timer. Quando por exemplo, a gente tem dificuldade de sair do celular, mas quando eu pego meu celular para fazer uma meditação, me ajuda demais a desacelerar, eu sinto muita diferença. O Meditopia, inclusive, ele está com um recurso de inteligência artificial, como se fosse um psicólogo ali te escutando. E é muito interessante como, às vezes, a gente está se sentindo mal por algum motivo, a gente não sabe por quê. E aí, sempre que eu não estou bem, eu vou lá e coloco o que eu estou sentindo e eu consigo chegar numa conclusão.
chama Meditopia Soul. E eu não pago, tá, gente? Esse Meditopia, eu não pago, ele é gratuito. Então, a meditação, para mim, ela é muito, muito, ela impacta muito positivamente. E aí, uma reflexão que eu queria trazer para todos nós, né? Se a gente vai para um restaurante, a gente consegue comer sem pegar no celular, por que que em casa a gente não consegue? Talvez mudar o lugar que a gente está comendo, talvez fazer alguma coisa, igual a Raíssa falou, sei lá, ir para uma janela e ficar comendo e olhando para a natureza, não sei, mas ter também essa refeição, talvez meditativa, porque eu acho que o pegar o celular na hora de comer que a gente faz às vezes é uma coisa que, na verdade, a gente deveria ter feito antes, a gente deveria ter feito uma pausa durante o trabalho, talvez feito um pouco de respiração ali. É muito difícil, mas para mim eu tento fazer isso. No trabalho eu vou para o banheiro e dou umas 10 respiradas sozinhas, assim, pronto, já dá uma equilibrada. Já coloquei os links. Pode falar, João. Acho que agora sou eu. Maravilha. Poxa, muita coisa, né? Ainda bem que tá sendo tudo anotado. Acho que só para tentar contribuir com alguns pontos diferentes, mas complementares, é que até li um artigo, estava procurando ver, eu consegui encontrar aqui, da Vida Simples, que era sobre a sabedoria de viver devagar. Hoje, os estímulos que a gente tem advindos de tudo, seja do trabalho, seja das redes sociais, são estímulos de viver acelerados. Então, você precisa consumir muito em pouco tempo, numa quantidade exorbitante de conteúdos. E essa dinâmica, ela se transfere, né, para o seu trabalho, para a sua rotina, para a intensidade com que você é cobrado a produzir, né? E o viver devagar é tão necessário e tão importante, porque mais do que você sentir que a vida está passando por você, é você passar pela vida, ver o que acontece ao seu redor. Você consegue quando come devagar, que acontece quando você, ao invés de olhar para uma tela, olha para um pássaro que talvez vá cantar todo dia na sua varanda e você nunca tenha reparado. Então, a vida acontece, né, de forma muito natural à sua volta, só que hoje em dia tem até outro livro que eu nunca li, mas vi algumas pessoas fazendo a referência, que é A Sociedade do Cansaço, que ela traz precisamente isso, que assim como teve a Revolução Industrial, a revolução dos tempos modernos é uma sociedade cansada porque ela é obrigada a fazer muita coisa ao mesmo tempo e com muita intensidade. Então, isso é uma nova epidemia, assim, porque as pessoas realmente não têm tempo e não se dão ao tempo e ao luxo de viver devagar. Então, acho que só para fechar e não me alongar muito, uma das ideias malucas que eu tenho também no banco de ideias, mas que está lá para o final, porque vai demorar para concretizar, seria ter um lugar em que as pessoas pudessem se conectar com essa calma. Então, seria um lugar que poderia chamar calma, aí dá para deambular, mas seria um espaço em que teria tudo que favoreça você viver com calma. Então, poderia ser um lugar em que teria pão de fermentação lenta, que teriam garçons super calmos, que teria um espaço de meditação, que teria jogos de paciência, inúmeras coisas, porque acho que eu sinto falta disso. Não é que a gente não consiga viver devagar, é complicado mesmo viver devagar quando a gente está imerso, né, numa série de pressões sociais e profissionais hoje em dia. Então era só isso. Me desculpem se eu alonguei demais. Pô, eu fiquei imaginando isso. Deve ser. Imagina que massa, cara. Dá muito para ter um negócio como se fosse aqueles que você vai para outra cidade, numa chácara, passa 10 dias, sabe? Tem que deixar o celular na entrada, igual aquela série lá. Eu até tenho isso anotado, eu chamei de internet social, então você é obrigado a se conectar com pessoas ao invés de ter uma tela na sua frente, né?
É igual a plaquinha, né? Não tem Wi-Fi, conversa entre vocês. E o legal que esse Viver Devagar, ele é justamente o slow living, que é super famoso na Europa e tudo mais, né? Que nasceu do slow food, né? Que é contra aquela questão do Mac, né? E tudo mais, de comer comida rápida, e depois virou slow living para viver aquela vida tranquila. Agora tem o slow marketing, né? Que o marketing é tipo postar todo dia, é fazer um monte de coisa. Não, hoje em dia foca no conteúdo, foca na intenção. Então tem pessoas que estão indo para esse estilo mais minimalista de ser, mais tranquilo e com objetivo no porquê, né, de fazer as coisas. Muito bom. Esse aqui quer complementar alguma coisa? Tipo, o próximo? Eu adorei que vocês trouxeram esse livro, eu também não li, mas está na lista. E o que o Fê comentou aqui no chat é real, tipo, viver devagar é um luxo, né, no geral. E acaba que o nosso contexto não incentiva a gente a isso. E aí eu acho muito importante a gente ter noção de que tudo isso que a gente está discutindo aqui são questões sociais, né? Que eu vejo que às vezes as pessoas se cobram muito, porque eu não consigo, só depende de mim, não sei o quê. Não, gente, é todo um sistema, todo um contexto que não contribui. Realmente, viver devagar é um luxo e a gente vive contextos de precarização de trabalho, por mais que, né, muita gente não viva isso, mas é uma realidade. Então, eu acho que não perder essas questões sociais de vista, por mais que seja angustiante ver tudo isso, é bom para a gente entender também que não é uma questão só da gente, né? Só da gente e do nosso grupinho. E é um padrão realmente que, assim, a gente vê que, bom, pessoas que têm que trabalhar para viver, né? Trabalham 24 horas por dia, às vezes até tentam trabalhar 30 horas por dia. Agora, pessoas que são grandes empreendedores e tudo mais, tem esse momento, que nem o Bill Gates, por exemplo, que, eu quero criar uma ideia nova, ele vai lá para o sítiozinho dele, pega um monte de livro e fica incubado para criar alguma ideia. Então é bem essa questão social mesmo também, né? Sim. Show, gente. Esse assunto rendeu, hein? Gostei. Eu coloquei só para dar uma provocada, nem achei que ia ter voto. E no fim rendeu muita coisa. Tô olhando isso aqui. Inclusive, o João citou Como Viver com Mais Calma, do Vida Simples. Cara, meu sonho é um dia escrever nessa revista. Se um dia eu vou escrever lá, saibam que eu tô muito feliz, assim, porque é um negócio que eu. Cara, eu amo essa revista. Tipo, ela é minha referência visual, referência de tudo. Assim, eu amo de paixão. Só fechar esse parênteses. Quem escreveu esse cardzinho aqui, do Saúde Mental? Eu, eu escrevi ele porque, inclusive, tudo que vocês falaram, a gente já acabou entrando, né, na intenção dele aqui. Vou ter que botar 10 minutos aqui agora, porque o 8 não tava dando. Ah, tá. Esse tópico, saúde mental, como lidar com as coisas que você não pode controlar. Hoje a gente recebe tanta cobrança e aí tem tanta coisa que você quer fazer, igual o que a gente estava na priorização de projetos, né? Nossa, eu quero fazer tanta coisa, mas eu não consigo fazer tudo. Por quê? Porque eu não tenho tempo, eu sou só uma. E aí você não consegue fazer tudo que você quer fazer. E ao mesmo tempo que às vezes você se programa, muitas coisas saem do seu controle. Então, assim, é muito difícil a gente controlar a sua saúde mental com as coisas que, assim, são pequenas e saem do seu controle. Por exemplo, nossa, eu precisava fazer isso, mas eu precisei passar em tal lugar. Como também fica naquela incerteza, meu Deus, tá tendo guerra aqui, tá tendo guerra ali, tá tendo guerra. Nem acabou a Rússia e a Ucrânia, já começou Israel e a Palestina, então o Hamas, né? E aí são coisas que, quer queira ou não, acaba afetando a nossa saúde mental. E aí você fica, meu Deus, o Brasil tá se metendo lá, e aí envolve um monte de questões que você não domina, então você fica naquela insegurança. E aí eu acho que é um ponto muito interessante para trabalhar. O que você faz com essas coisas que não tá ao seu controle? Como é que você lida com isso? Ótimo assunto. Como produzir se você está sob tanta pressão, assim, né? Sobre tanta coisa acontecendo, como é que você lida com o seu mundo, assim?
Uhum. Tu falou aí, eu fiquei lembrando de que muito tem se falado hoje que você não precisa falar sobre tudo, né? É mais um ponto em cima disso que tu trouxe, que é tanta coisa que acontece no mundo o tempo todo, e aí a gente, além de ter várias cobranças que tu citou, eu vejo que quem produz para a internet, quem consome muita internet, às vezes ainda, pelo menos no meu contexto, né, eu vejo que ainda tem, às vezes, uma cobrança de você se posicionar sobre, de você comentar sobre. Todo mundo virou especialista de guerra, disso e daquilo. E eu acho que tá hora de entender que certas coisas, certas cobranças não fazem sentido também, né? Você tá envolvido. Eu acho que é importante não estar alheio ao mundo, mas eu acho que às vezes a gente se cobra de coisas também que não precisa. E aí, para mim, isso é um desafio, porque agora eu não estou trabalhando, mas eu trabalhava na área de comunicação, né? Era produção cultural, mas na área de comunicação. Então, existia uma cobrança ali de você se posicionar, de você comunicar sobre certas coisas. E aí, a partir do momento que eu não pude fazer isso por questões de saúde, eu disse, gente, é isso, a gente não precisa estar o tempo todo em tudo, sabendo de tudo o tempo inteiro e comentando de tudo o tempo inteiro. Tem que priorizar, senão a saúde mental vai pro ralo mesmo. Uma coisa que eu passei esse ano, que eu aprendi muito sobre isso, foi quando eu perdi meu emprego e logo em seguida minha mãe sofreu um acidente de um atropelamento que ela ficou acamada 40 dias, totalmente dependente de mim e da minha irmã, no caso. E eu me questionava muito, assim, meu Deus, eu não posso, né, eu não pude controlar isso, não tem como, o que que eu posso fazer por mim? E aí, nesses momentos de bem, assim, extremos, né, que aconteceram comigo, eu refleti muito sobre as necessidades básicas, porque às vezes a gente tem essa questão, né, do autocuidado, mas a gente pensa assim, ah, vou meditar, ou tem que fazer um exercício, mas será que a gente está comendo? Será que a gente está se tratando? Será que a gente está fazendo as coisas básicas que o nosso corpo precisa para depois pensar nessas outras coisas? Então, acho que é algo que às vezes passa batido, em relação ao autocuidado. A gente às vezes pensa muito no que a gente pode fazer de diferente, mas esquece do básico. Foi um aprendizado que eu tive. Eu estava na dúvida, não sei se tem mais alguém na fila. Me falem se não for a minha vez. É você, João, vai lá. Você mesmo. Maravilha. Acho que todos nós, né, se não passarmos por um problema de saúde mental, tivemos alguém muito próximo que passou, né? Acho que foi inevitável durante esse período. Mas eu acho esse período muito, muito poderoso também, que a gente passou, viveu e ainda está acolhendo aí todos os frutos, né? Sejam eles bons ou maus, né? Mas um dos principais aprendizados, eu acho que é importante, para mim foi importante olhar com esse viés, né? É que é muito importante nós reconhecermos as fragilidades que a gente tem do ponto de vista de, né, você não tem controle sobre nada, você precisa deixar de tentar ser omnipresente, porque você nunca vai conseguir. Você precisa se colocar num lugar de ouvinte, porque as pessoas, elas tentam, né? Hoje em dia, eu noto muito isso, cada vez mais as pessoas, até em reunião isso acontece muito, é muito difícil a pessoa ouvir você até o fim. Sempre tem uma pessoa muito ansiosa ali, que não deixa você terminar, porque precisamente a escuta ativa é uma coisa que ela está em extinção, né? Porque as pessoas têm essa dificuldade e vem de tudo, né? Talvez não é um problema natural, foi um problema adquirido, né? Por conta de tudo que a gente viveu de forma muito intensa. Mas acho que isso foi um grande aprendizado que eu tive, assim, que como é bom quando você se coloca num lugar de fragilidade, porque você baixa um pouco, né? Baixa um pouco aquela armadura que você tem de, olha, realmente eu não consigo controlar, e que bom, tem um peso a menos, né?
deixa reconhecer essa fragilidade. Eu acho que isso vem muito esse problema da saúde mental, pelo menos para mim, pegou pesado, porque eu sempre me achei no controle das coisas, da minha vida, do meu agregado, da minha família. Aí eu vi que não era possível, né? Nem eu ter esse controle, nem ninguém ter. Então, acho que não sei se estou concluindo muito, mas o que fica como residual é isso: você parar para se sentir frágil e você parar para ouvir de verdade, para olhar com olhos de ver. Muito mais por um prisma que não é tão pessoal, sabe? Mas sim à sua volta. E tem uma coisa também que é bem importante, que é a questão do estoicismo, né? De nós sabermos que só o nosso corpo é controlado por nós, então não dá para controlar todo mundo, não dá para agradar todo mundo. E a pessoa mais importante para a nossa vida deveria ser nós mesmos, e depois sim as pessoas que a gente ama, tudo mais, porque até entra aquela filosofia da máscara de oxigênio do avião. Se eu não estou bem, se eu não coloquei a máscara em mim primeiro para me cuidar, eu não tenho como cuidar da coleguinha. Então, é aquela coisa de primeiro saber que nós temos que estar em boa sincronia com nossa vida, estar bem com nós mesmos, né? Para depois sim conseguir ajudar a amar o próximo. Vocês falando aí de aprendizados, eu acho que um grande aprendizado que eu estou tendo também esse ano, começando a ter mais, é entender que a gente precisa mesclar essas duas coisas, que é importante, né, estar em grupo, é importante o pertencimento a certas coisas, mas você tem que cuidar de si primeiro, né, como o João falou aí da máscara de oxigênio. E nessa coisa de pensar que a gente não tem controle de muita coisa, e de que isso pode ser um fardo a menos, eu também vivi situações que eu vi, por exemplo, que eu não tenho como contribuir com o processo de cura de pessoas próximas a mim, que às vezes, né, foi um ano que eu dei suporte psicológico a muita gente, e aí eu entendi que, gente, quem está adoecendo aqui sou eu também, de tanto dar suporte a tanta gente. E aí chegou no ponto que eu me sobrecarreguei mesmo, e aí eu disse, não, eu não consigo. E aí você começa a ver que as pessoas não vão morrer, porque você não vai dar suporte em determinado momento, e aí na terapia, olhando para mim, né, é que eu estou vendo que realmente a pessoa se cura, a pessoa muda, enfim, todos esses processos que envolvem uma transformação, né? Só rola se a pessoa quiser. Não adianta o mundo inteiro querer, e a gente dá suporte ali, amigos, família, pessoas do trabalho, mas a pessoa tem que buscar se dar suporte, porque senão fica só o outro ali se sobrecarregando. E aí eu acho que eu nunca aceitei muito isso. E aí esse ano, por ter me sobrecarregado, eu disse, não tenho controle disso, eu não tenho controle nem do meu processo de transformação como um todo, né? Eu gosto muito de consumir coisas de psicanálise, e, gente, é uma loucura esse ser humano. Adorei essa frase. É uma loucura ser ser humano. É real uma loucura. E uma coisa que eu sempre penso, não sei se para vocês faz sentido, mas controlar dá muito trabalho. Por que a gente puxa tanto esse trabalho pra gente, de controlar tudo, né? A gente quer controlar como vai ser o relacionamento, como vai ser o trabalho, como vai ser a nossa equipe. E aí, quando não é do nosso jeito, a gente se frustra, a gente não gosta, a gente desanima. Sendo que, por exemplo, se eu tivesse controlando essa reunião que a gente está tendo aqui agora, nem vai ser, mas nem de longe ela ia ser tão rica como ela está sendo. Mas assim, ó, nem perto. Eu podia ficar 5 horas estudando, trazer um monte de coisa legal, mas ela nunca ia ser tão rica quanto essa. E essa, sim, a gente não tem um controle, né? A gente deixou descontrolado justamente para a gente ter mais
mais eficiência nesses assuntos, mais pontos de vista. Isso só mostra que quanto o controle dá trabalho para a gente, quanto o controle não vale a pena no final das contas, porque a gente pensa no começo, né? Eu tinha muita dificuldade quando eu comecei a ter equipe na Go, eu queria ter muito controle no design, na edição, em tudo, assim. Porque eu sei fazer tudo. E a gente fica sempre com a cabeça de, ah, não, se eu fizer vai ser melhor, se eu fizer vai ser mais rápido. Só que se a gente pensar assim, é aquela frase, né? Vai sozinho, como que é? Já esqueci a frase que eu ia falar. Que é aquela frase, se você for sozinho, você faz melhor, se você fizer em grupo, você vai mais longe, né? Uma parada assim. E realmente, assim, se eu fizer tudo sozinho, eu posso fazer melhor até. Mas eu tenho uma limitação humana, né? De tempo e de tudo mais. Agora, quando a gente faz em equipe, quando a gente abre mais as opiniões, quando a gente está aberto a discutir, a discordar também, principalmente, as coisas fluem melhor. Sozinho vai mais. Exato, essa aí, Fer. Essa aí. Provérbio africano. Vou colocar aqui, ó. Sozinho vai mais rápido, junto vai mais longe. Gente, a gente bateu 11h30, que é o horário que eu tinha previsto. E só para a gente não se alongar muito e não ficar cansativo também, eu vou deixar aqui ó, agora 5 minutos para a gente compartilhar um aprendizado que a gente teve aqui. Qualquer coisa, pode ser uma coisinha, um pontinho só. Você coloca teu nome e coloca teu aprendizado aqui. Pode ser? Vou jogar o play aqui. João Grandão. Esse já é uma figura.
Fechou? Acho que todo mundo escreveu, né? Sei lá aqui. Bom, eu vou ler todos aqui para a gente finalizar aqui. O que eu escrevi aqui é reconhecer nossa fragilidade, compartilhar com as pessoas e tirar a necessidade de controle deixam as coisas mais leves. Essa foi a conclusão que eu, que eu tomei dessa conversa. O João Grandão. Aprendi que preciso ter mais conversas filosóficas com a galerinha, pois cada ser humaninho é único e tem muito a acrescentar no mundo. Concordo, cara. Putz, concordo demais. Ó, vou dar um coraçãozinho pra você também. Observar mais o ambiente ao redor para relaxar, sem telas, pôr no papel, papel mesmo, o turbilhão interno, menos controle, mais leveza, autocuidado junto aos outros. Maravilhoso. Aqui, ó, vou por outro, vou por 100, ó. Adoro um sticker, gente, não sei se vocês perceberam. O João Marques. Tenha tempo para ver a vida acontecer. Viva a vida com descontrole moderado. Ser controlador dá muito trabalho. Amei. Adorei o da estrelinha. Pra ficar diferente. Raíza, importante analisar os sentimentos na hora de priorizar ideias e projetos e me perguntar o porquê estou fazendo o que estou fazendo. Existem muitas ferramentas e benefícios em conseguir praticar a atenção plena. Soltar o controle é a melhor coisa a se fazer. Muito bueno. Vamos ver. Powerful. Poderoso. Isso aí. Raíssa, é muito importante conversar com pessoas diferentes para ter novas ideias e pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto. Isso aqui, para mim, é o ponto-chave dessa reunião, que, sério mesmo. É surreal, assim, surreal. E a Vicky, reconhecer as nossas fragilidades. Vou colocar aqui, ó. Esse aí arrasou muito, eu vou ficar pensando nisso o dia inteiro. Vou ficar pensando. Uhum. Real, né? Gente, nossa, eu só tenho a agradecer vocês por esse bate-papo, assim. Olha isso aqui, cara. Isso aqui tá uma coisa de maluco, assim, de rico, sabe? Eu vou deixar o link sempre disponível. Eu vou deixar ele só em modo visualização, para não correr o risco de alguém apagar sem querer e a gente perder tudo isso que foi criado. Mas os links vão ficar todos visíveis, vai dar para ver tudo certinho. E eu vou postar essa gravação no YouTube para a gente ter acesso, para as pessoas que não puderam estar aqui também, ter acesso e ver o quanto que foi legal e produtivo estar aqui também. Quero deixar também um espaço para vocês falarem o sentimento de vocês, o que vocês acharam, o que vocês sentiram. Valeu a pena estar aqui num sábado de manhã? Acho que foi pouco tempo. Boa. Eu achei que valeu muito cada momento aqui com todo mundo. Eu acho que o que a Raíssa escreveu ali faz todo sentido, né? É muito legal a gente ter outras perspectivas. Mesmo que muitas coisas que a gente conversou aqui, eu já tenho até conversado com a psicóloga, mas faz sentido, muito mais sentido quando a gente ouve de outras pessoas e de outras vivências diferentes da nossa, né? E eu acho que a gente tem que fazer, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, assim, para fazer sentido também manter todo mundo conectado. Pô, imagina fazer, né? A gente fez só de um assunto aberto aqui, mas tiveram vários outros assuntos que a gente colocou aqui que a gente pode aproveitar ou usar um outro assunto que tá na cabeça de alguém, assim. Isso aqui vai virar uma startup. Vai virar um aplicativo daqui a pouco, só coisa. Opa, pode ir, Cília, perdão. Tá. Eu vim mais para ver vocês, sem muito controle das expectativas. E eu achei que nem ia ter muita coisa para falar, mas eu amei. É o tipo de papinho que eu ficaria horas e horas em qualquer lugar, não só na mesa do bar. Pô, se colocar uma cervejinha aqui numa roda redonda aqui, meu Deus do céu. Não, mas aí não pode botar no YouTube, começar a falar vai ser mais. cada coisa. Enfim, foi muito Até bom. começar a juntar as palavras. E eu acho que a riqueza é justamente essa diversidade de olhares, né? E eu acho que o Lucas consegue agregar muita gente com muitos olhares diferentes. E foi muito bom ter vindo.
Obrigado. Eu senti que saí daqui com mais direcionais do que da minha terapia dessa semana. Assim. Até uma parte de pagar o psicólogo já. Parar de gastar dinheiro. Acho que são complementares, né? É bom ter uma dose. Comentários. Muito bom, adorei. Como é que chama aquele negócio dos alcoólicos anônimos, né? Nagólicos anônimos agora, vai ser o NA. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, achei muito legal, muito produtivo. Gostei demais de conhecer todo mundo aqui. É realmente muito legal e agrega muita coisa, seja na produtividade, no trabalho, mas principalmente na vida da gente. Muito legal, muito legal. Sem palavras. Também gostei muito de conhecer vocês. Talvez isso seja repetitivo, mas é muito importante mesmo a gente ter. Eu acho que ficou muito isso, ficou bem forte para mim isso aí, a gente falar sobre o mesmo assunto, diferentes olhares, mas que de alguma forma a gente está conectado nas ideias, nos sentimentos, então estou bem feliz. Olha, eu ia pedir uma coisa para vocês, então, né? Eu pretendo fazer uma vez por mês. Eu acho que é um espaço legal, assim, né, para a gente refletir outras coisas, viver outras coisas. E o que eu ia pedir para vocês é compartilhar, vamos tirar um print, alguma coisa, movimentar o grupo ali, falando o quanto que foi legal também, para o pessoal ficar com vontade de participar no próximo. E cada vez que a gente vir aqui, ter pelo menos mais uma pessoa, sabe? Nem que a gente convide uma pessoa de fora para vir aqui, a gente se tornar mais um Nagolito e a gente vir aqui. Mas acho que quanto mais a gente crescer isso aqui, mais produtivo vai ficar também, sabe? E mais pessoas a gente vai acabar se ajudando. Ó, Fer. Para mim foi um aprendizado. Compartilhando, percebemos que não estamos loucos ou sozinhos. Verdade. Vou tirar mais uma aqui. Nossa. Faz um post no LinkedIn, marca todo mundo. Fazer um bem, não vai aparecer ninguém direito, mas vai aparecer que tem gente aí. Esse vai pro grupo. Gente, obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz. Vou ter um sábado muito gostoso agora. Eu vou almoçar com a Isa agora. A gente vai ficar discutindo isso aqui, tenho certeza. Legal. Depois contem as fofocas lá, o que vocês discutiram. Com certeza. Se vier mais coisas, a gente vai falar. E fiquem com o link, tá? Fiquem à vontade com esse link. Eu só vou fechar a edição dele para a gente não mexer no que foi feito até agora. Mas o link vai continuar aberto. E quando eu postar no YouTube, eu aviso vocês também. Tá bom? Tchau, tchau, Beijoca gente. para vocês, ó. Beijos, Ó, bom. quer ver? Isso aí. Beijos. O Fê apareceu agora, ó. Melhor fica para o final. O Fer é desse. Saiu na foto. Eu saí. Eu não vou sair, não. Vou ficar aqui. Como que faz? Como que faz? É do Mac. Da atualização do Mac. Aí ele faz, ó. Aí não, aí eu tô de Dellzinho Windows. Até mais, gente. Bom sábado. Beijo. Bom sábado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. A gravação.